a minha geração. Tolerar é uma palavra horrível porque temos que. O outro já tem que ser tolerado. Então parece que há alguma falha ali que precisa de ser aceite. Pessoas cisgénero que se identificam com sexo que nasceram têm este grande privilégio que é poderem viver conforme as regras da sociedade. A linguagem inclusiva já vem do latim, na verdade. É uma grande curiosidade, mas já existia o pronome ele. O que vamos fazer? Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem cristã queer. É atriz e escritora, performer e criadora. Nasceu nas Caldas da Rainha, mas viveu até aos 18 anos no Bom Barral. Teve uma infância e adolescência solitárias, sem irmãos ou crianças na família. Conectou-se aos livros, aos filmes ou à música. Estudou trompete numa banda filarmónica e teatro no conservatório, onde sempre se sentiu em falta por não se considerar uma pessoa estereotipada, mas sim estranha e diferente. Mais tarde tirou História e Cultura das Religiões na Faculdade de Letras de Lisboa, depois de se ter convertido ao cristianismo após um acidente de rodagem com um touro, há 8 anos. É uma pessoa de género fluido, precisa de emoção para se envolver com alguém e chegou a começar uma tese de mestrado onde sustentava que Joana d'Arc teria sido transgénero. Não gosta de plataformas de streaming, de mainstream, do politicamente correto e de sistemas partidários. Rafaela Jacinto, bem-ajas. Deixa-me cá dizer-te que tu tens uma existência complicada, não gostando de tantas coisas que compõem os nossos dias, não é? Qual é que é o problema do streaming? Mas adapto-me Pois, muito bem. Que remédio, ser, não é? O problema do streaming torna-se uma voz única e depois comporta muitos problemas em haver coisas diferentes. Então é uma espécie de barco que leva uma espécie de gosto comum a toda a gente. Sim. E isso implica não haver voz para outras existências. Eu falo disto, mas a nível artístico, não é? Sim. Também. As crianças de hoje e os adolescentes provavelmente já não vão saber os nomes das atrizes e dos atores das nossas novelas, mas vão saber os da Netflix e etc. Não é? O que não tem problema nenhum, na verdade. Mas também acho que se eliminarmos essas vozes que estão à margem, também não vamos conseguir perceber esse todo. E o mainstream? Qual é o problema do mainstream? É um amor-ódio. É um amor-ódio. O mainstream às vezes tem os problemas, na minha opinião, vão eliminando uma coisa muito única, que é eu acho que é o problema da uniformização. Há uma certa essência que se perde no mainstream. E o politicamente correto? Vou correr todos. O politicamente correto elimina algumas camadas de profundidade. Há coisas que não podem ser. E é uma ferramenta recorrente que vês a ser usada? Sim, muito. Sim. Onde? Em quem? Em quê? Ai, em tudo. Acho que sim, acho que pomos logo um rótulo a tudo e o politicamente correto tende a ter muito cuidado com assuntos que às vezes é necessário não termos tanto cuidado, talvez. Explorarmos outras camadas por aí. Faltam-nos os sistemas partidários. Ai. Isso tem a ver com. Eu acho que a sociedade está um bocadinho outdated com esta questão. Eu acho que este sistema partidário já não resolve os problemas da atualidade. Está muito fragmentado. E qual é que seria uma alternativa? Não tenho. Não gosto de pensar sobre, sim. Mas acho que não tenho propriamente uma alternativa a isso. Nem acho que me compete ter. Sim. E nestas questões vais fluindo. Vou também. Fluindo, sim. E eu queria entrar precisamente já na questão do género fluido. O que é para quem nos está a ouvir e não sabe? Aqui gostamos muito da pedagogia e é muito bem-vinda, não é? Okay. Especialmente numa sociedade como a nossa. Claro. O género já é fluido, não é? Portanto, esta separação entre o sexo biológico e o género já existe, não é? É feita e é o normal. Sim. Mas as pessoas insistem em juntar o género, associar um género a uma pessoa que se sente bem com a designação com que nasceu. Neste caso, como o género flui, a ideia é pensar que as pessoas se podem sentir várias coisas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, do ano, da estação. E é isto. E mas esta expressão nem sempre existiu, não é? É uma coisa uma expressão com poucos anos, que ajuda muitas pessoas a sentirem-se mais confortáveis debaixo desta expressão, ou não? Sim, acho que sim. Acho que a existência destes termos, quer dizer, a designação nunca existiu, não é? É muito recente, mas a vivência e a experiência já existiam, não é? Desde sempre. Sim. Como é que sentes que vai a conversa sobre género em Portugal?
Vai difícil, vai difícil. Acho que afeta muitas pessoas, principalmente pelo desconhecimento, e então torna-se difícil o diálogo. Há muito embate, há falta de empatia, e as pessoas ficam muito incomodadas com uma realidade que seja diferente da delas. Mas há uma confusão entre género, sexo, orientação sexual. Sim. São coisas muito todas distintas. Sim. Coisas diferentes. Tu dizias-me que foi uma professora tua que te ajudou a perceber a tua orientação sexual. Como é que isso é muito interessante, porque é o papel dos professores ajudarem-nos, não é? Estarem atentos e fazer-nos sentir mais aptos para viver no mundo. De que forma é que esta professora te ajudou? Foi uma história muito engraçada, por acaso. Eu estava a sentir alguma atração por pessoas do mesmo sexo que eu e tinha percebido que podia ser errado, porque esta coisa de se reprimir. A minha família nunca foi muito conservadora, mas sempre houve ali uma espécie de resistência a essa realidade. Por acaso foi numa aula em que estávamos a falar disso. Não se falou diretamente, mas assim andou-se à volta do problema e eu acabei por perguntar no final da aula à minha professora se seria normal. Sim. Ok. E eu perguntei, mas é normal? Sim, é normal. Foi só uma frase, foi só dizer que era normal e que existia, que me ajudou bastante, por acaso. E tu contavas-me também que só recentemente começaste a aceitar o teu corpo tímido, nas suas palavras, e esquisito. Sim. Tens quantos anos? Tenho 29. 29 anos. Recentemente. Sim. Ainda foi algum tempo até começares a aceitar. Sim, qual foi o processo? O que é que aconteceu para finalmente começares a gostar de ti? Não sei se é gostar de mim, mas acho que é mais aceitar. Sim, que há uma grande diferença, não é? Mas porque vivi sempre muito no campo intelectual e das ideias. Então havia uma grande desconexão entre aquilo que eu pensava e aquilo que eu podia estar a sentir. Também como forma de proteção, eu acho. Mas depois comecei a perceber que as coisas podiam coexistir e que, à medida que também há designações para o género e para essas coisas todas, também começa a haver designações para aquilo que nós sentimos. E eu não fazia muita ideia do que é que sentia, na verdade. Era muito intelectualizado. E acabei por aceitar isso como uma força, porque percebi que, mesmo nas artes, que é a minha área, não é? Isso começou a ter mais validação. Tudo o que fosse diferente, estranho, peculiar, e não aquilo que é estereotipado, que foi aquilo com que eu cresci. Portanto... E sentes que a arte, a música, o teatro e a poesia te ajuda de alguma forma a encontrar essa expressão também de género que provavelmente podes não ter encontrado noutros locais? Sim, acho que sim. Acho que é um veículo, não é? De expressão. Na verdade, são coisas muito diferentes. A música é muito diferente da poesia e do teatro, para mim. Há uma grande distinção. Acho que no teatro, se calhar, possa ser mais fácil, se falarmos de personagens. Não é que eu uso muito este conceito, mas consigo adaptar-me a ter uma personagem. Na música, eu de momento não estou a tocar instrumentos, que era uma coisa que eu fazia, mas estou a passar música, portanto sou DJ às vezes. És DJ às vezes? Sim. És uma performer, tudo o que é arte tu tocas. Sim, eu conheci-te numa peça de arte, numa peça de teatro, de Enter de Quental, representada pelo Guilherme Gomes, e tu tinhas uma personagem líquida. Eu não percebia qual era o género, precisamente por essa liquidez, não é? Essa fluidez que tu emprestas também à arte. Sim. Não só a fluidez no sentido poético, mas na transição entre várias áreas. Pronto, assim, abrangente. E sentes que isso é o que acontece na arte em geral? Uma personagem líquida é interpretada por uma pessoa líquida. Uma personagem trans é tendencialmente não é, já sabemos, não é? Como é que tu olhas para essa falta de representatividade, tendo em conta que não é um assunto propriamente também fácil? Eu lembro-me sempre do exemplo da Rapariga Dinamarquesa, que foi um filme que me tocou profundamente, gostei muito, e foi interpretado por um homem. E eu sinto que não tirou nada, não é? Aquela representação. E por isso sinto-me sempre dividida quando penso sobre isto. Como é que tu te posicionas? Eu acho que tem a ver com um lugar de privilégio, que é reconhecermos que somos pessoas privilegiadas. Neste caso, as pessoas cisgênero, que se identificam com o sexo que nasceram, têm este grande privilégio, que é poderem viver conforme as regras da sociedade, as convencionais. O resto já não acontece. Portanto, quando uma pessoa trans, não binária, é interpretada por uma pessoa cisgênero,
não há um lugar de conhecimento daquela experiência. Portanto, é um bocadinho. É problemático, não é um bocadinho problemático, é mesmo problemático, não é? Esta questão de ocupar o lugar do outro. Eu acho que isso é muito difícil para mim de entender. E quando é que tu te lembras de fazer uma tese em que sustentas que Joana d'Arc era trans? Sim. Já tinhas essa ideia daquilo que foste lendo, desenvolveste ao longo do curso? Eu tinha este grande Uma fascínio. pena teres desistido, não é? Sim, está congelada. Está congelada. Devido a uma paixão mal resolvida. É verdade. Eu acho, não, sempre tive esta opção com a Joana d'Arc, porque vi um filme do Luc Besson com a Mila Jovovich, e tive uma grande identificação com aquela personagem. Enfim, o termo em português não é muito correto, que é o Maria Rapaz, portanto não se usa. Nós sempre crescemos a ouvir. Sempre crescemos com isto. Se der com rapaz, Claro. era uma Maria Rapaz. Mas identificava-me bastante com aquela personagem e vi esse filme e já tinha esta ideia de que, enfim, já tinha lido muito sobre Joana. E então decidi entrar mesmo no processo de julgamento, que é o único documento histórico da Idade Média que tem a voz de uma pessoa, portanto, a transcrição de uma pessoa. E o que ela fez para chegar onde chegou, que foi libertar a França dos ingleses, da Guerra dos 100 Anos, foi usar calças e cortar o cabelo e dizer que também queria andar a cavalo. Isto era interdito para uma mulher, não é? Na altura. Parece a história da Mulan também. Pois, mas a apropriação destas coisas. Exato. Já sabemos quem é que se inspirou em quem. Claro. Mas a ideia é que, se para Joana era tão importante a ideia de ser cristã, porque foi isso que lhe foi imposto depois no julgamento, que era, ela só podia comungar ou participar de algum sacramento se vestisse um vestido. E ela recusava-se sempre a fazê-lo e dizia que preferia morrer a fazê-lo. Então há ali uma espécie de ok, é uma desculpa dizer que é cristã para ser aquilo que é. Portanto, há aqui há muitas camadas aqui. Mas isso levou-me a um estudo mais profundo sobre a Joana e perceber que o grande crime dela, a grande heresia, foi usar calças. Só que ela recusava-se plenamente a usar um vestido. E isso tem a ver com a expressão de género. E claro que nós não podemos julgar uma coisa num contexto que não podemos pôr o nosso contexto num contexto da Idade Média, não resulta. Claro. Mas faz algum sentido pensar sobre isso e trazer personagens que são queer e que estão perdidas na história, em que as pessoas dizem que não são. Sim. Quando falas de Joana d'Arc, dizes sobre Joana, há aqui uma ocultação do pronome, não é? Sim. que se nota que dominas, não é? É a questão da linguagem inclusiva e neutra, que é um tópico quente nos dias que vivemos. Como é que nós devemos fazer? Devemos perguntar à pessoa como é que ela deve ser tratada? Sim, a linguagem inclusiva já vem do latim, na verdade. É uma grande curiosidade, mas já existia o pronome il. Portanto, acho que sim, acho que é um cuidado que se deve ter. Nós em Portugal não temos isso, mas se formos, por exemplo, para a Alemanha, as pessoas perguntam o pronome, ou têm esse cuidado, não é? Nós não temos esse cuidado aqui. No teu caso, qual é o pronome? Eu não te Todos. perguntei. São todos. Todos servem? Sim, todos te servem. fazem sentir confortável? Todos servem. Depende de todas Porque a as pessoa, ocasiões. no teu caso, mas... sendo fluido, não consegue adivinhar. Não. Se conviveres comigo durante muito tempo, consegues perceber as minhas mudanças. Mas as tuas mudanças notam-se na forma de vestir, no que queres fazer naquele dia. Em que é que nota essa fluidez de género? A expressão de género é diferente, não é? Portanto, há pessoas que se vestem de forma muito feminina, mas continuam a preferir pronomes masculinos, e o oposto. Portanto, há uma ideia também errada de que, por exemplo, a não-binariedade tem que estar associada a uma masculinização ou uma. Pronto. No meu caso, acho que tem a ver com uma forma de estar ou com. Mas tu dizias que as pessoas percebem, quem te conhece. Sim, as pessoas percebem. Mas é onde? É no discurso? Não, tem a ver com gestos, eu acho. Tenho-me vindo a observar neste caso para poder perceber. Okay. Tem a ver com gestos ou com formas de estar. Não sei, às vezes mexo muitas mãos e já estou com outra postura. Ou, não sei explicar, não sei se isso tem a ver com género, mas afeta-me bastante. E afeta-me também as pessoas com quem eu estou. Se estiver na minha comunidade, com a comunidade queer, tenho uma vontade muito maior para me expressar. Se estiver com pessoas cisgénero, tenho outra contenção. Sim. Mas que continua a ser válida. Não tem a ver com chegamos aqui a outra palavra, queer. O que é ser queer? Para quem nos está a ouvir, pode não saber, vai ficar já tem saber. Muitas designações. As pessoas usam esta palavra para muitas coisas. Há pessoas, é troca que dizem que são queer. Eu duvido um pouco dessa frase, mas existem. Portanto,
há ali uma coisa muito. A partida sendo queer, é-se logo LGBT? Sim, sim, mas também Antes do que e há mais. Pois. Mas também há pessoas LGBT que não são assim tão queer. Sim. Isto pode ser problemático, mas tem a ver com uma atitude ou com uma forma de estar. Também está ligada com o ativismo, não é? Sim. Com a não ocultação daquilo que se é. A palavra designa o estranho, o que é incomum, e era muito pejorativa na altura quando surgiu. Agora acho que está a ser apropriada para uma boa causa. Sim. Até a nível artístico também. Sim. E há aqui uma coisa que também me apetece conversar contigo, que é a tensão entre o cristianismo e a homossexualidade. Uhum. Como é que tu, sendo cristã, olhas para a forma como o cristianismo tem, talvez não o cristianismo, mas a Igreja Católica, de uma forma mais apertada, e não falando apenas do cristianismo, como é que estas duas realidades convivem? A Igreja é uma instituição, a fé cristã é uma espiritualidade. Pronto, então à partida a Igreja Católica vai excluir tudo o que está fora do dogma. Este pode ser uma analogia um bocadinho parva até, mas uma pessoa viciada no dogma é um dogmático e uma pessoa viciada em álcool é um alcoólico. Ou seja, a pessoa precisa mesmo de que a Igreja lhe dite aquilo para viver, não é? Precisa de regras. A fé cristã já não foi construída assim, nem nunca foi. Tem a ver com a questão da margem, como eu também já te tinha dito, a questão da marginalização. Sim. É muito acolhida. E no cristianismo primitivo havia um termo em grego que é adelphopoesis, que eram contratos celebrados entre pessoas do mesmo sexo que viviam dentro daquela espiritualidade cristã. Portanto, isto já existia. Custa muito ter que explicar isto ou que repensar isto, porque isto já existia, já era comum. Há uma expressão muito engraçada que te caracteriza, que é a teologia queer. Apresentei-te como uma jovem cristã queer. Sim. O que é a teologia queer? A teologia queer vai fazer uma leitura da Bíblia dando alusão a estas temáticas. A teologia queer, por exemplo, é muito diferente da teologia feminista, que eu também já falei. A teologia feminista vai buscar as mulheres e põe-nas no centro da Bíblia, tipo a Maria Madalena, tantas outras. A teologia queer já vai buscar as bases daquilo que é o cristianismo e procurar a questão da comunidade, que se aproxima muito da ideia queer, não é? Aquela família escolhida, não a tua família de sangue. E também vai de encontro a uma coisa que Cristo diz, que é não é repudiar, mas é não seguir os pais, mas seguir-me a mim. Portanto, aquela ideia de seguir os irmãos e essa coisa da comunidade. Depois há muitas releituras que se fazem e que se usam com este termo, mas é uma teologia da libertação. Portanto, já tem uma base teórica muito, muito grande. E tu já eras queer antes de seres cristã? Já. Porque tu encontras-te com o cristianismo, ou reencontras-te, explicar-me-ás melhor, depois de um acidente numa rodagem com um touro. Sim. Ficaste mesmo mal. Fiquei. E procuraste em Deus a resposta para uma aflição grande. Mais ou menos. Eu estava a fazer uma personagem religiosa, portanto a partir daí já estava ali qualquer coisa. Eu tinha aceitado fazer, mas eu não era assim muito cristã na altura. Tinha tido as bases. Santa Perpétua. Sim. Pronto, ela foi condenada ao martírio na arena, portanto, há de bestias, que é vais para a arena, tens ali um touro e agora é contigo. Perigo! Já sabias do perigo? Foi muito inconsciente. Eu tinha 20 anos e era o meu primeiro filme e pensei, vou já pôr-me aqui ao pé de um touro. Mas foi muito mal calculado porque eu estava num sítio, não sei muito bem como é que se chama, mas é a antecâmara antes de entrar na praça de touros. E os touros estão lá à espera para entrar. Eu também estava numa antecâmara e o touro entrou na praça e tivemos um embate assim, de frente a frente. E o câmara disse para me aproximar um bocadinho porque íamos ficar no mesmo plano. Isso era muito raro, claro. É muito incomum uma pessoa estar com um touro. Sim, e Bem. dificilmente ia sair inteira dali. Sim. A não ser que ele estivesse sedado. Claro. Pronto, e ele conseguiu entrar onde eu estava porque virou assim a cabecita e meteu-se à minha frente. E eu andei ali tipo máquina de lavar contra a parede, sem forma de sair, tinha uma janela por cima, era a única forma que eu tinha de sair. Mas como é que se dá esse teu regresso ao cristianismo? Começaste a rezar e pensaste, bem, a fé está em mim, vou deixá-la florescer em mim. Melhor, tem a ver com o diário da Santa Perpétua. Portanto, ela deixou um diário escrito que foi depois acabado pelos companheiros dela de cela, onde explicou todo o ataque
todo aquele martírio. E aconteceu-me exatamente o mesmo. Pronto, a descrição foi exatamente igual. Foi na anca, a forma dela sair foi por uma janela com luz. Portanto, aconteceu a mesma coisa. A idade te batia certo, ela não morreu, também não morri. Teve um momento de adrenalina máxima, eu também tive, não fiquei inconsciente. Então aquilo foi uma espécie de inocência minha de acreditar que aquilo podia ser uma coincidência, mas uma não coincidência. Pensei, ok, isto é muito estranho, vou ter que explorar isto. Depois comecei a perceber que se calhar fazia algum sentido ter fé, porque também no hospital lá foi. Tive que rezar um bocado, senão aquilo ia correr mal. E esta tua ideia de que o cristianismo é dos marginalizados, das prostitutas, dos pobres e dos que sofrem, vai ao encontro da ideia do Papa Francisco de que é para todos. Sim. Todos. Como ele dizia, todos. Todos, sim ou não? Sim. Eu acho que ele é um gajo fixe, na verdade. Diz umas coisas boas. Sim, parecia-me sincero. Sim. É ali uma coisa. Ele tem Se que bem que jogar. depois toda a Igreja Católica pode não. Pois. Sim. Não representar de facto aquela mensagem tão importante. Eu acho que o Papa Francisco vem buscar isto, não é? Esta coisa dos marginalizados. E faz todo o sentido. Já vem um bocadinho tarde. Vem tarde como vem a ordenação das mulheres, como vem o casamento. Portanto, vem tudo tarde na Igreja Católica. Mas mais vale tarde que nunca, não é? E como é que tu és cristã no dia a dia? Fazes rituais, vais à missa, comes a hóstia? Fiz isso tudo, fiz o crisma ano passado. Depois pensei que a fé não tinha a ver com ritual. Ok. E então deixei de fazer. É de forma inconsciente que eu acho que sou uma pessoa cristã. Tem a ver com uma frase da Simone Weil que é acho que é ouvir o outro. Isso faz muito sentido, porque é aí que eu sinto alguma ligação em que sou igual a outra pessoa. Que isso é um dos primórdios do cristianismo. Isso é respeito ou é tolerância? É respeito. É respeito. Mas hoje fala-se muito de tolerância, não é? Sim. Temos de tolerar-nos uns aos outros. É uma palavra horrível. Que é apequenar um pouco aquilo que temos de fazer, não é? Sim. Tolerar é uma palavra horrível porque o outro já tem que ser tolerado. Então parece que há alguma falha ali que precisa de ser aceite. Acho que é mesmo respeitar. Olha, o que é que tu levas para a poesia? O main topic são estes teus encontros com o mundo, aquilo que me parece que viveste, que é um constante parecer que não pertences. É isso que podemos encontrar na tua poesia? Sim. Sim, e muita vida cotidiana também. Eu acho que é que as coisas acontecem no cotidiano. Eu parto sempre do particular e depois começo a explorar o resto. Mas tu agora sentes que já pertences. Sim. Então o que é que acontece à tua poesia? Pertenço na não pertença. Eu acho que é isso. Porque a não pertença também é um lugar. Foi algo que trabalhaste em ti? Uma espécie de paz de espírito? Esta já pertença, não pertencendo? Sim. Sim, porque se a pertença existe, a não pertença também tem que existir. Portanto, isso fez-me sentido, nem que seja uma caixa que tenha eu criado só para mim. Faz-me sentido. Eu estou a deixar de escrever poesia e estou a passar para outra coisa. Para prosa? Sim. Adeus à poesia desviante? Mas porquê? Talvez. Já há demasiada poética e eu acho que o mundo também não está... fluís na literatura. Também, acho que sim. Acho que já há demasiada poética. Acho que o mundo precisa de... Meu Deus, eu não tinha pensado sobre isto, agora está a sair-me. Mas cara, o mundo precisa de menos poesia e mais crueza nas coisas. Estamos com muita poesia. Acho que sim, estamos com muitas frases feitas. Ok, mas a poesia não são frases feitas. Mas a poesia encaixa ali num sítio. Depende da poesia, não é? Depende, claro. Mas estamos com muitas frases feitas, muitas certezas sobre as coisas, muitas fórmulas. E olha, o teatro dá uma possibilidade de ser que muitas vezes não encontramos. Ou não a sociedade pode não nos dar. Sim, depende do teatro. Se for uma coisa muito mais contemporânea em que a ideia de personagem não esteja muito existente, eu acho que sim. Se for uma ideia de personagem, já temos que explorar melhor isso. Sim. Perceber onde é que nos encaixamos também dentro daquilo. Mas sim, é muito abrangente, o teatro é muito abrangente. E como é que tu começas a interessar em teatro? Já é uma coisa da infância, não é? Já escrevias peças em pequenina. Sim. Portanto, desde muito cedo sabias que havia uma veia artística muito forte. Sim, acho que foi mesmo um dado muito adquirido. Pronto, é isto que eu gosto. Já escrevia, já fazia. E como é que uma criança com esta veia artística lida com episódios de bullying na escola e violência? Sim. Na infância? Isso ajuda a arte? Ajuda, claro, a dor é a produtiva.
A dor é muito produtiva. Eu escrevia bastante, portanto, isso ajudava-me como para canalizar algumas coisas, algumas emoções menos positivas. Sim. Mas sendo uma criança, tu foste uma criança que sofreu de violência e bullying e foste uma adolescente, jovem adulta com relações abusivas. Sim. Há aqui um padrão? Encontraste alguma resposta? Sim, há um padrão, acho que sim, tem a ver com talvez uma procura por acolhimento em vários sítios, não é? Esta coisa de querer pertencer que depois se tornou um não pertencer. Acho que isto depois também se extrapola para as relações íntimas com as pessoas, não é? Portanto, querer pertencer a uma coisa não tão boa só porque há ali um sentimento de acolhimento que é falso, acaba por ser falso. Como é que isto se resolve? Com terapia? Com terapia, muita terapia. E a escrever 3 livros e um filme com 10 horas. Sim. O que é que se passa neste filme com 10 horas? Manuel Oliveira está a dar voltas. Pois está. Acho que é o filme mais longo português, talvez. Sim, pois, sim, onde é que as plataformas de streaming albergam um filme com 10 horas? Mais do que uma noite de sono. Mas uma pessoa consegue ver uma série, não é? Durante 10 horas. Portanto, porque é que não há de conseguir ver um filme? Mas que filme é este? É o Patos Etos Logos, okay, do Joaquim Pinto e do Nuno Leonel. Foi o último filme que eles fizeram até agora e tem a ver com pessoas apagadas ao longo da história. Portanto, Simone Weil, Maria Madalena, a Santa Perpétua, a Vitória Colonna, essa poeta. E é um filme onde personagens do presente têm uma espécie de embodiment, começam a sentir que são aquelas personagens e de repente estão no seu dia a dia e tornam-se personagem do século XVII. Então é um filme com 10 horas porque é preciso explicar-se bem isso. Mas é muito poético. Estreou numa sala? Alguém comprou, mas ninguém viu as 10 horas. Viu. Sério? Sim, sim. Não foi por partes? Não. Sim, é por partes, mas intervalos no próprio dia. Okay. Sim, foi no Festival de Locarno em 2021, com os cinéfilos todos, pronto, algumas pessoas que iam aparecendo. Olha, os 3 livros, já são 3 livros cá fora, não? Conta-nos, este livro. Esse é o Regime, é o primeiro. Pronto. Vem no seguimento do acidente, portanto foi uma forma que eu tive de o arrumar, canalizar de alguma forma. E arrumar, exato. Temos aqui, fiz uma coisa má. As capas são todas muito bonitas. Ok. Este foi da Odete, a capa é da Odete, essa é a capa da Charlene. Fiz uma coisa má, foi porque eu exilei-me no campo durante um ano e decidi ter uma vida bucólica e espiritual. Que é preciso nos tempos que correm, não é? Sim. Andamos todos a fugir da vida bucólica e do silêncio. Sim. Não sei se temos medo de encontrar alguma coisa nesse silêncio, mas que faz falta, faz. E temos aqui também A Música Está na Minha Cabeça. Pronto, esse é o mais recente. Este é o último, em poesia. Então em breve teremos um quarto com prosa. Sim. Já andas a escrevê-lo? Já. A escrita é uma coisa que te acontece todos os dias, imagino. Não, tenho que fluir. Tenho que fluir? Tenho que sentir que preciso de escrever. Sim, porque se for escrever não vai ser nada de jeito. Se for forçado já sei que não vai agradar. Mas quando é que sabes que tens de escrever? Acontece-te numa conversa, depois de uma peça? Sim. Se me disseres uma frase que me interessa, talvez me vai abrir algumas redes e isso vai fazer com que eu escreva. Mas onde é que te sentes mais completa? Teatro, na escrita? É tudo? Precisas de tudo para seres um ser artístico funcional? Não consigo selecionar. Sei lá, agora estou a fazer A Tempestade, a peça do Shakespeare. Tenho 3 personagens diferentes: o rei, o conspirador e o bobo. Fazes 3 personagens? Sim. Uau! Portanto, entre rei, conspirador e bobo, se calhar não me identifico muito. Sim. Mas. E ser artista em Portugal é fácil? Não é. É um papel muito ingrato. É muito ingrato mesmo. Como é que se continua? Peça após peça, com os fracos apoios que existem em Portugal, como é que se resiste? Porque parece-me que em Portugal ser ator, ser atriz, ser artista, parece muitas vezes um ato de resistência. É um ato de resistência muito grande. Acho que tem a ver com a rede que se cria. Portanto, acho que há uns anos havia a ideia de separarmos os grupos. Havia muitas companhias que se separavam e que eram aquilo. Eu estou a ver que a tendência atual é as pessoas se juntarem, por muito diferentes que sejam, e fazerem espetáculos. E isso está a correr muito bem, na minha opinião, porque as opiniões, as diferentes divergências artísticas estão a coexistir. Portanto, isso é muito bom. E acho que é essa rede de apoio, porque não se conseguiria fazer de outra maneira, porque os apoios não existem. São muito poucos e as pessoas ficam de fora, e, enfim. E o capitalismo tem uma cota à parte aqui? Tem, claro. Mainstream,
Plataformas de streaming que têm, enfim, são privadas, mas têm imenso dinheiro, imenso financiamento. E estas coisas pequenas vão desaparecendo e o mundo vai se uniformizando e as coisas de nicho vão deixando de ter voz. E como é que se pode fugir disto? É levar o que não é mainstream ao mainstream e fazer com que venda? Eu tento fazer assim uma espécie de pop no meio do nicho, mas é difícil, sim. É muito difícil. Eu acho que também não há uma abertura muito grande para ouvir aquilo que está no nicho. E como é que tu te sentes quando lês aquelas notícias de fanáticos religiosos que invadem uma missa organizada por uma comunidade LGBTQIA+, em Lisboa? Ou recentemente um livro foi apresentado para crianças sobre as questões de género e foi também mais uma vez invadido por cidadãos que dizem que não se deve fazer arte que ensine certas coisas aos nossos filhos, e aqui estou a usar aspas para quem nos ouve em podcast e na rádio. Como é que se encaixam estas notícias e o que é que podemos fazer para que não a tolerância, mas o respeito aumente? Eu sinto que temos que nos preparar muito porque estas coisas vão acontecer cada vez mais. Porque quanto mais se dá a voz à margem, mais contra-reação surge. E há uma coisa que também é muito falada na comunidade queer, que é a questão da violência. Uma pessoa acorda e tem que perceber qual é o grau de violência que quer levar durante o dia. Portanto, tem a ver com a exposição, não é? Se eu me for expor muito, já tenho que perceber o grau de violência com que vou levar. Mas acho que não se deve de o fazer. Acho que não devemos de apresentar livros, de andar com uma bandeira, se for preciso, sei lá. Acho que isso não se deve deixar de fazer, porque estamos a alimentar o medo. E o medo é muito perigoso, sim. Mas achas que isto se resolve em 10 anos? Em 20 anos? Nas aulas de cidadania? O impacto está nas novas gerações. O impacto possível está nos mais novos. Mas eu acho que os mais novos não estão assim tão preparados para... Acho que estão cada vez mais conservadores, na verdade, para aquilo que nós ouvimos. Não sei se tem a ver com o acesso também à internet. Torna-se uma plataforma onde tu podes dizer absolutamente tudo e qualquer opinião é válida. E as opiniões valem muito mais do que os factos hoje em dia. Portanto, a pessoa vai estudar e tem um facto sobre uma coisa, não é? Esta coisa de dizer que, por exemplo, que o género não tem a ver com sexo. As pessoas não vão acreditar nisso e alguém diz uma coisa não sei onde e a opinião é mais válida do que um facto. E pronto, eu tenho a minha opinião, tenho direito à minha opinião e vou mantê-la. E acho que isso é muito problemático, porque não há fontes, as pessoas não vão recorrer a fontes, não se informam. E há muito ainda para deitares cá para fora? Porque a vida vai acontecendo, todos os dias há coisas novas para deitar cá para fora. Portanto, é um processo que nunca está completo, e ainda bem. É sinal de que estamos vivos, não é? Sim. Tu dizes que sofrer por amor é bom sinal. Sim. E gostas de sofrer por amor porque é sinal que estamos vivos. Sim, eu achava que não. Ninguém gosta de sofrer por amor, mas pronto, é parte. Eu detestava, na verdade. Mas uma forma de ver as coisas. Sim. Porque dá muito jeito para escrever poemas. Pois dá. Eu acho que aprendi a sofrer por amor, não gostava nada, ninguém gosta, não é? Como estavas a dizer. Até te fez desistir do mestrado. Sim. Mas depois torna-se uma coisa positiva, porque é sinal de que estamos a criar ligações com as pessoas. Isso é bom, revela somos capazes de sentir. Somos capazes, é isso. Nasceu para destruir a norma, não pela oposição, mas pela novidade. Em criança costumava fingir que era repórter da BBC Vida Selvagem, espalhando animais de plástico pela casa. Gosta de praticar yoga e juntar pessoas que ama e admira na mesma mesa, como fazia Jesus Cristo. Não consome drogas, ouve música erudita, punk e francesa, não segue modas e gosta de se vestir de forma neutra e com piada. Escreveu 3 livros e fez um filme de 10 horas, o mais longo da história do cinema português. Hoje já não lhe interessa encaixar, pertencer ou ser outra coisa que não aquilo que é underground e pop ao mesmo tempo. É tudo aquilo que quiser ser e pede respeito ao invés de tolerância numa sociedade onde falta ser e permitir que se seja. Nós só podemos agradecer a Rafaela Jacinto pela última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada. O que vamos fazer?